Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante na química, as ligações químicas. Vamos começar com uma breve introdução sobre o tema e depois abordaremos alguns tópicos importantes relacionados a ela. A ideia de que a matéria é composta por partículas indivisíveis chamadas átomos foi proposta pela primeira vez pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo há mais de 2000 anos. No entanto, foi só no século XIX que os cientistas começaram a entender como esses átomos se juntam para formar compostos. Em 1808, John Dalton propôs a teoria de que os átomos combinam-se em proporções definidas para formar moléculas. Existem três tipos principais de ligações químicas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica ocorre quando átomos com eletronegatividades muito diferentes se unem, formando íons positivos e negativos que se atraem mutuamente. Um exemplo comum de uma substância com ligação iônica é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. A ligação covalente, por outro lado, ocorre quando dois átomos compartilham elétrons em comum. Essa ligação pode ser não polar ou polar, dependendo da diferença na eletronegatividade dos átomos envolvidos. Um exemplo de ligação covalente não polar é a molécula de oxigênio, o 2, enquanto um exemplo de ligação covalente polar é a molécula de água, H2O. A ligação metálica ocorre quando átomos de metais se unem e compartilham seus elétrons em uma rede tridimensional. Essa ligação é responsável por propriedades únicas dos metais, como sua alta condutividade térmica e elétrica. A eletronegatividade é a medida da capacidade de um átomo de atrair elétrons para si em uma ligação química. Os átomos mais eletronegativos tendem a atrair elétrons de átomos menos eletronegativos, resultando em ligações polares. As estruturas de Lewis são representações gráficas de moléculas que mostram como os átomos estão ligados uns aos outros e quais são os elétrons compartilhados. Elas são uma ferramenta útil para entender como as moléculas se comportam em reações químicas. O conceito de ressonância ocorre quando duas ou mais estruturas de Lewis podem ser desenhadas para uma molécula. Isso ocorre quando os elétrons em uma molécula podem ser distribuídos de maneiras diferentes, sem mudar a posição dos átomos. Exemplo, o 3, ozônio. A energia de ligação é a energia necessária para quebrar uma ligação química. Quanto mais forte for a ligação, maior será a energia necessária para quebrá-la. A energia de ligação é uma medida da estabilidade da molécula. A geometria molecular é a forma tridimensional que uma molécula assume devido à disposição dos átomos em torno do átomo central. A geometria molecular é importante porque afeta as propriedades físicas e químicas das moléculas, como polaridade, reatividade e solubilidade. Um exemplo de molécula com geometria molecular tetraédrica é o metano, CH4. O momento dipolo é uma medida da polaridade de uma molécula. Ele é gerado pela distribuição desigual de elétrons na molécula, resultando em uma carga positiva em uma extremidade da molécula e uma carga negativa na outra extremidade. Um exemplo de molécula polar é a água, H2O. A compreensão das ligações químicas é essencial para a química e para a vida cotidiana. Elas estão presentes em tudo, desde os alimentos que comemos até os medicamentos que tomamos. Estudar ligações químicas pode ajudar a entender como as moléculas se comportam e interagem umas com as outras. Isso pode ser útil para projetar novos medicamentos, desenvolver novos materiais e entender fenômenos naturais como a fotossíntese. Então, pessoal, não subestimem a importância de estudar ligações químicas. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês e que tenham aprendido algo novo sobre esse assunto. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!